vamos. Mesmo assim, acho que estava gravando já. Né? Ó, de novo, boa tarde para todas, todos. Sim. E espero que todo mundo e as pessoas de por perto de vocês estejam bem, com saúde, sim, pelo menos. Teto e ou moradia, alimento, sim, para poder continuar sobrevivendo esta questão chamada de pandemia, né? Ó, a gente deve, antes de começar, lembrar para vocês que nós não tivemos uma aula, ok? Então, a gente precisa fazer uma, tipo, distribuição dessas 2 horas que não fizemos a aula. Então, vale a pena, sim, que a gente, de repente, possa ficar mais 30 minutos nas próximas aulas. Quer dizer, se vocês tiverem possibilidade, não sei se vocês podem ficar, tipo, 30 minutos mais, né? Precisamos fazer isso que eu já falei para vocês. Não sei se todo mundo pode, tomara todo mundo possa, né? Porque se ninguém pudesse, teríamos que, de repente, combinar ou marcar, mais bem, marcar um outro dia durante a semana para ter essa aula, sim? Bom, mas mesmo assim, eu vou deixar aqui como informação, sim, para que levem em conta. Não sei se o Carlos pode, o professor Romário também pode, sim? Daniela pode, Lina pode, quem sabe se Paulo pode. Como? Hoje? Quando? Hoje? Não, hoje não. Teríamos que combinar a partir de quando? Hoje não. Ou seja, teria que ser a partir da próxima aula, Carlos. Ok. Eu posso. Ou seja, bom, enfim, simplesmente eu tô avisando para vocês pensarem se, de repente, podem, sim, porque acho que devemos chegar aí num ponto onde todo mundo possa, sim. Olha só, o professor Romário não pode, sim. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, sim. Senão, a gente teria que marcar um outro encontro durante a semana, e aí acho que é bem mais difícil mesmo, né? Que tem muitos horários, e eu também tenho, digamos, algumas restrições de horários. Mas deixa eu perguntar para o Santiago. Outra opção pode ser uma aula assincrônica. Tipo, uma aula sincrônica, não sei, eu acho que sim. 30 minutos antes, Lina, não posso. Eu tenho aula com uma universidade de Antioquia até mais ou menos 13h45, então não dá. Não dá para mim. Eu acho que poderia... é bem mais fácil para mim continuar até tipo 6h30, né? Mais ou menos. Voy a hablar en español. Lo digo porque hay profes que lo hacen. Yo no lo hago, pero hay profes que lo hacen y es grabar la clase, dejarla grabada y en un tiempo determinado los estudiantes la leen, la atienden, hacen las actividades que el profesor deja. Sí, pero ya las clases quedan grabadas, esas podría ser. Bom, é uma possibilidade, Carlos, mas deixa eu falar com o Santiago, sim? O professor Santiago,
Eu amanhã tenho uma reunião com ele e falo para ele a situação que temos aqui, né? Porque o professor Romário não pode. Chegou o Alexandra, né? E ainda não sei se Pablo pode, Daniela pode, Lina pode, você, Carlos, pode, Tatiana, ainda não sei, Tatiana pode, sim. Olá, Alexandre, tudo bem? De pronto, si no se cruza con las clases, porque yo tengo clase hoy a las 6 de inglés, después de que termino. Entonces me queda bravo por los martes. Los jueves sí me puede dar, pero los martes no, me queda muy duro. Ou seja, ficar até às 6h30. Alexandra, estamos nisso, tentando. Bom, Alexandra pode. Bom, vamos ver como vamos fazer. Né? Caso, bom, não sei, mas caso o Romário não puder, bom, não pode. E o Pablo somente pode às quintas-feiras. Eu acho que o Romário poderia nos acompanhar, né? Olha só, a Leide também não pode. Bom, mesmo assim, deixa para lá, gente. Eu simplesmente estava tentando fazer uma enquete aqui, sim, se todo mundo podia, mas não pode todo mundo. Então, amanhã eu falo com o professor Santiago e falo para ele estas situações, como é que a gente pode lidar com estas situações, né? Bom, enfim. Alejandro está llegando. Profe, pero sí sería buena idea lo que dijo Carlos, pues dejarla como grabada y ya uno en un tiempo libre ver la clase y dejar como una actividad y uno la puede hacer en la casa. Bom, eu vou, então, gente, eu vou colocar essas ideias, eu vou compartilhar essas ideias aí com o Santiago amanhã e comunico para vocês quinta-feira. Tá certo? Muito bem. Bem. Bom, gente, vamos lá. Bom, estudantes, como foi o fim de semana para vocês? Tudo bem? Tínhamos uma tarefa ou não? Tínhamos um exercício, certo? Sim. Muito bem, me imagino todo mundo fez. Sim? A vela. Sim? Escutaram uma música, por acaso, estudantes? Alguém me escutou a música? Lina escutou a música? Quem mais? E o resto de estudantes escutaram uma música ou não? Sim, eu sim. Bem. Puderam terminá-la? Tudo bem? Fácil? Fácil não. Fácil não. A vida não é fácil, Carlos. Sim. Certo. Bom, e o resto, gente? O resto pode escutar a música, entender um pouquinho, sim? Sí, Imagino. entender un poquito. Puderam dançar No, também. no mucho. Como, Tatiana? Entender un poquinho, no mucho. Entender um pouquinho, não muito. Pode dançar ou não? No. Bem, o que diz a Alexandra? O que diz a Ângela? Ângela Marcela? Ângela? Sim, pude dançar, professor. Você pode dançar e pode terminar a canção, ou seja, preencher os espaços. É muito boa. Muito boa. E fez a tarefa de reconhecer os verbos?
Da leitura? Sim, professor. Sim, professor. É isso. Bem, não é necessário repetir tantas vezes, professor Alexandre. Sim, fiz. Sim, fiz. Ok. Beleza. Bom, vamos lá, estudantes. Sim? Bacana que vocês tenham curtido a música e, bom, as pessoas que dançaram, ainda melhor. Vamos fazer o ponto, então, sim, de os verbos em pretérito. Os verbos em pretérito. Bom, do primeiro ponto, sim, de como definem hoje, sim, quais verbos encontramos aí que estão em pretérito perfeito? Vejamos, sim? Vamos escutar. Professor Carlos Javier, Sim. verbos que você encontrou nesse primeiro ponto. Ai, déjeme ver onde eu tenho esta tarefa. Favela. Ah, ok. Eu vou compartilhar minha tela. Isso, gente, podemos fazer isso. Perfeito. Compartilhamos a tela, ou compartilha a tela a pessoa que eu perguntar, e aí podemos entre todos, todas, de repente, ajudar aí. Sim? Você Bom, pode ver minha tela? sim. Sim, Carlos. Okay. Eu tenho a palavra definido, limitado, referido, vencido, aplicado, batizado, designado, conhecido, reforçado, valorizado e denunciado. Da primeira parte, ou de todo o artigo, Carlos? Como? De todo o artigo ou não? Da primeira parte somente, o primeiro ponto, ou seja, o ponto número 1, o trecho do ponto 1. Era esse somente que eu estava perguntando para você. Ah, solo ponto 1. Ah, Sim, ok. solo... Ok. Bem, gente, devo dizer uma coisa. Aquilo que Carlos tem salientado, sim, aquilo que Carlos tem salientado não são verbos em pretérito perfeito. Isso se chama particípios. Sim? Particípios. Esses não são verbos, bom, são verbos, mas não em pretérito perfeito. Então, Carlos, cuidado. Ok, eu estive confundido. Muito bem. Eu pensei que um particípio. Isso, não. Pretérito perfeito, gente. Pretérito perfeito. Sim? Quem me encontrou algum verbo em pretérito perfeito na primeira parte, estudantes? Profe, no sé si estoy equivocada, pero poseum. Possuem? Posuen, sí. Não, isso é presente. Profe, foram. Muito bem. Foram. Bem, Alexandra. Muito bem. Então, da primeira parte, né? De onde diz como definem hoje. Foram. Bem, primeiro, que outro?
da primeira parte. Não sei se Lina está falando. Parece que o microfone está... Professor, qual é a diferença entre particípio e pretérito? Qual é a diferença? Mas eu encontrei que não, é muito similar, não sei. Bem, perfeito. Deixa eu compartilhar primeiro, sim? Vou compartilhar o primeiro ponto para que vocês possam reconhecer, sim? Cadê isso? Deixa eu ver uma coisa. Espera. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que os verbos pretérito perfeito são os que têm o verbo auxiliar, né? Entendi. Não é quando um verbo não tem o verbo auxiliar, é pretérito imperfeito, né? Ou pretérito imperfeito em espanhol. Espera, gente, que eu estou tentando compartilhar para vocês essa partezinha, mas não sei por que não me deixa compartilhar. Eu quero mostrar para vocês o texto. Sim? Profe, es en la flechita que va hacia arriba. Sim, não, mas não me dá... Espera, um minutinho só. Aí está. Aí temos o primeiro ponto, gente, certo? Sim. E vocês podem ver salientadas, ou neste caso salientados, os dois verbos que nesse ponto estão em pretérito perfeito. Deterioraram e foram. Sim? Deterioraram e foram. São os dois verbos, os dois únicos verbos que encontramos em pretérito perfeito. Então, imagino que todo mundo já pode ver, certo? Bem. Sim, profe, agora, lo quitó. Sim, para que vocês possam ver esses dois verbos. Agora eu vou explicar a questão gramatical, sim? Para que seja mais claro tanto para o professor Carlos quanto para Romário. Bom, e as pessoas que tiverem uma dúvida, sim? Bom, atenção, sim? O que acontece com o pretérito perfeito, gente, pretérito é uma palavra para designar passado, sim? Aquelas pessoas que falam inglês seria o passado simples, certo? Simplesmente que em inglês, sim, às vezes você utiliza auxiliar e tudo mais, mas em português não. O que acontece? O pretérito perfeito, gente, é um tempo verbal, neste caso, referido ao passado, está dentro do tempo passado, que marca uma ação que tem um início específico e um final específico, certo? Como sabemos esse início e esse final? Então, você diz, bom, perfeito. Por exemplo, você marca esses espaços a partir da temporalidade. Como? Você pode utilizar horas, você pode utilizar dias, você pode utilizar meses, você pode utilizar anos. E não leva auxiliar, porque o verbo em si muda. Sim? O verbo em si muda. Deixa eu ver se esta coisa tem pizarra. Sim. Como que eu posso utilizar isso? O whiteboard, certo? Sim. Então, atenção.
acho que aqui podemos... É a primeira vez que eu utilizo a pizarra, então vamos ver se dá certo, para que vocês possam ver. Collaborate within the pizarra. Bom, todo mundo vê, certo? Então, olha só. Sí, pero estamos esperando que cargue. Bom, Ahora sí ya cargó. perfeito. Tudo bem. Então, atenção. Eu vou fazer, digamos, esta linha temporal, certo? Okay. Uxi. Que é isso? Gente, añadir texto borrado. Sim? Bom, suponhamos que esta é uma linha de tempo, este é o futuro, certo? Futuro. Este é o presente. Sim? E esta parte aqui é o passado. Também chamado de pretérito. Sim? Passado. Bom. Desculpa a letra, mas não tenho aqui um adequado uso do mouse. Bom, o passado, sim? Bom. Então, o que eu estava dizendo? O pretérito perfeito, então, a gente se encontra neste ponto do tempo e você marca um início e um final. Geralmente, esta parte, certo? Esta parte tem uma duração, sim? Uma duração. Como você pode referenciar este tempo? Este tempo. Então, aí é quando eu falei para vocês que podia utilizar dias, meses, anos, décadas, séculos, sim, etc. Dias, meses, anos, décadas, séculos, etc. Certo? Essa temporalidade vai marcar, então, ou vai estabelecer um início e um fim de uma ação. Que você quer utilizar horas. Eu aqui não escrevi horas. Sim, também pode ser. Por quê? Porque, por exemplo, você pode utilizar... Vamos utilizar uma frase aqui do lado. Eu acordei às 6 da manhã. Sim? Eu acordei às 6 da manhã. Sim? O que está marcando a temporalidade? O início e o fim, a hora. Sim? E aqui, neste caso, sim, estamos marcando uma parte do dia que já passou. São 4h30 da tarde e você acordou às 6 da manhã. 6 da manhã, ou seja, esse tempo já passou. Aqui estou utilizando um verbo regular a partir da conjugação de a primeira pessoa de singular, ou seja, eu. Sim? Eu acordei às 6 da manhã. Então, é um tempo que iniciou às 6 da manhã e terminou, neste caso, às 6h01, suponhamos. Ou seja, você acordou pontual às 6 da manhã. Sim? Caso diferente ao particípio passado. O particípio passado, sim, neste caso, vai marcar o verbo, geralmente, e a terminação dos verbos em particípio passado é ado, ido.
falado, sim, pensado, sim, e assim por diante. E podemos utilizar o que falou o Romário, que se utilizam auxiliares, sim. Por exemplo, quando você quiser expressar, tipo, he hablado mucho ultimamente. Então, você diria, eu tenho falado muito, eu tenho falado muito ultimamente. Claro, gente, então, aqui que temos? Aqui temos o particípio principal, que é o verbo falar. Particípio falar, falar. Certo? E aqui temos o auxiliar, que falava o professor Romário. Sim? Este tenho, em espanhol, seria el é. Sim? Ou seja, um tempo composto. Um tempo composto. Imagino que vocês ainda não estudaram isso. Isso deve ser um curso superior, porque nós estamos nessa parte do passado. Sim? Nesta parte do passado, digamos, nesta parte do passado, que é uma parte específica, como um início e um fim. Este início e este fim. Sim? Dentro de uma temporalidade específica, marcada. Sim? Ficou claro, gente? Oi? Profe, no, no tanto. Pode ser. É muito difícil identificar Olha só. neste tempo. Eu entendi, mas acho que em espanhol é diferente quando falamos de pretérito perfeito. Pretérito perfeito é quando tem auxiliar em espanhol. Eu acho que é assim. E estou vendo na internet que em português é diferente, que quando não tem auxiliar é pretérito perfeito e quando tem auxiliar é pretérito imperfeito. Não sei. Uma coisa aí, professor Romário, quando tem auxiliar, os tempos que tem auxiliar são chamados de tempos compostos. Sim. Justamente porque tem auxiliar. Composto o quê? Pelo auxiliar, mas pelo particípio. Gente, particípio foram aqueles verbos que marcou o professor Carlos. Isso não é um pretérito perfeito, certo? Isso não é. Lembrem de uma coisa. Em português temos vários passados. Vários passados. Eu não sei por que não posso apagar esta partezinha. Ou não sei. Bem. Em português, gente... Sim. Espera um minutinho só. Como que eu saio daqui? Bom. Gente, em português temos vários passados. Acho que estamos nos complicando um pouquinho. Em português temos vários passados. O pretérito perfeito, sim. O pretérito imperfeito, sim. E os tempos compostos. Sim. Que seria mais que perfeito composto e tudo mais. Sim. Eu quero subir isso. Estudantes, uma coisa, sim? Este tempo verbal, o pretérito perfeito, é esse que estou tentando que vocês lembrem, que já, de alguma maneira,
vimos que temos dois verbos no primeiro ponto que estão marcando o pretérito perfeito. Sim? Deixa eu ver. Que são os verbos deterioraram e foram. Certo? Deterioraram e foram. Se você lê, aí diz... o termo tem sido tradicionalmente referido a áreas de habitação que já foram. Aí está outro verbo, bom, mas que está repetido. Já foram respeitáveis. Quando, num tempo passado, já foram. Esse pretérito seria o pretérito do verbo ser. Ou seja, elas foram. Sim? Foram respeitáveis. Quando os habitantes, mas que se deterioraram. Neste caso, estamos falando de quê? Das casas, das moradias. Por isso é que estamos utilizando essa coisa chamada de pretérito perfeito. Estamos falando das casas no tempo passado. Sim? Das casas no tempo passado. Está claro ou não? Mais ou menos. Como eu posso sair daqui? Gente. Será que isto me permite? Gente, como eu deixo de compartilhar esta tela? La pizarra. Sim. Mismo, donde usted la había quitado, donde usted compartió arriba. Não posso ver de onde. Não dá. Estou perdido aí nessa pizarra. Carlos, Romario, la han utilizado. Sim, mas não lembro como apagar. Acho que na mesma parte onde você começou a compartilhar. Sí, mas eu diciendo. Que deje de compartir la pantalla y vuelve y la comparte y ya creo que se cierra. Espera, deixa eu ver. Se eu dou aqui... Dejar de compartir y abrir lo nuevo, lo que quiera abrir y volver a compartir. Ya ahora no aparece nada, pues. Já, agora apareceu. Ahora sí, ya. Ahora sí. Perfeito. Estudantes, atenção. Sim? Atenção. Este exercício que eu propus para vocês, sim, era justamente para poder repassar esse tempo verbal, ou seja, pretérito perfeito. Sim? Que é pretérito perfeito? É um passado que já passou. Por isso, se eu pergunto para vocês, como esteve seu fim de semana? Cada uma, sim, vai ter versões diferentes de seu fim de semana, sim? Por quê? Porque cada uma fez coisas diferentes. O fim de semana está marcado por uma temporalidade específica. Qual a temporalidade? O fim de semana começou, para algumas pessoas, sexta-feira de tarde ou sábado de manhã e acabou domingo de noite. Esse é um tempo específico que teve um início e teve um fim. Sim? Isso está claro? Sim, professor. Sim. Perfeito. Muito bem. Sim? Tá. Dentro desse tempo específico, você fez várias atividades,
seja, dentro desses dias, você fez, já passou várias atividades. Então, uma pessoa pode dizer, bom, o fim de semana eu estive na casa de minha mãe, por exemplo. Estive na casa da minha mãe. Visitei minha namorada, por exemplo. Comi uma pizza com uns amigos. Falei muito com eles. Sim? Por exemplo, estudei, por exemplo. Sim? Assisti um filme, por exemplo. Sim? Então, dentro dessa temporalidade, que é o fim de semana, você fez várias coisas. Essas coisas são chamadas de verbos. Esses verbos devem estar em pretérito perfeito, porque você praticou, leu, estudou, falou, visitou, sim, conversou, dormiu. Está claro isso? Sim. Sim. Agora, estudantes, uma coisa muito importante. Quando falamos de verbos, devemos levar em conta quem está falando. Para isso é que você diz eu, ela, ele, você, nós, vocês, eles, elas. Sim? Que é isso? Isso são pronomes pessoais que justamente vão ajudar você a saber como deve conjugar esse verbo. Sim? E você deve distinguir que tipo de verbo vai utilizar. Lembrando para vocês que existem dois tipos de verbos. Que verbos? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Sim? Os verbos regulares são regulares porque quando você conjuga eles, a parte da raiz do verbo não muda. Por exemplo, o verbo falar, ou o verbo dançar, ou o verbo cantar. Quando você se encarrega de conjugar esses verbos em todos os pronomes, vai distinguir que a parte da raiz, que seria a parte de C, A, N, T, eu vou escrever aí no quadro de bate-papo. Suponhamos que você pega o verbo cantar para conjugar. A parte da raiz desse verbo é C-A-N-T. Então, essa parte, essa raiz, esse núcleo, quando você conjuga esse verbo, não muda. Como assim? Você começa a conjugar esse verbo em presente. Eu canto, ela canta, você canta, ele canta, nós cantamos, eles, vocês cantam. Estou falando de presente. Certo? Mudou a raiz? Não mudou a raiz. Isso faz que seja um verbo regular. Que eu vou utilizar esse em passado. Então, você começa. Eu cantei, ela cantou, nós cantamos e elas cantaram. Sim? Cantaram. Porque estou falando do passado. Peguemos, por exemplo, o verbo escrever. E acontece a mesma coisa. Sim? Qual é a raiz? Aí está. Se você conjuga esse verbo em qualquer tempo verbal, estudantes, qualquer,
presente, passado, futuro, sim? A raiz não vai mudar. Sempre você deve conservá-la. Sim? Sempre vai conservá-la. O verbo partir. Qual é a raiz? Se você conjuga o verbo partir em presente, em passado, em futuro, a raiz não vai mudar. Esses são os verbos regulares. Os verbos irregulares mudam. Por isso são irregulares. Onde mudam? Geralmente na primeira pessoa de singular, ou seja, eu. Vamos pegar um exemplo. O verbo ser. Profe, el verbo volto es irregular. O verbo voltar. Voltar, sim. É regular, sim. Porque quando você conjuga, você diz eu volto, ela volta, nós voltamos e elas voltam. Sim? Ok. Então, peguemos o verbo ser, gente. O verbo ser é um verbo irregular. Sim? Como assim que é irregular? Quando você conjuga o verbo ser em presente, por exemplo, você diz eu sou. Tudo bem. Ela é. E aí já mudou, certo? Mudou. Que você diz, nós somos e vocês são. Sim? Eu estou colocando um exemplo, como o verbo ser. Sim? Olha que o verbo ser, quando você utiliza a terceira pessoa de singular, muda. Sim? Não está, digamos, como essa raiz. Sim? Ficou claro? Para distinguir os verbos regulares dos irregulares. Sim. Fica claro. Bem, então, atenção. Sim? Vocês, digamos que como estudantes de português 3, sim? Perfeito. Aqui, Lina acaba de compartilhar, sim, um site que pode ser bastante útil, certo? Bastante útil para poder estudar as conjugações em português. Sim? Para poder estudar as conjugações em português. Então, gente, vocês como estudantes de português 3 já devem reconhecer e devem saber, sobretudo, utilizar o tempo presente, porque vocês podem falar de si mesmos, do que vocês gostam, sim? E também podem falar do passado, como eu falei, ou como eu perguntei para vocês sobre o fim de semana, sim? Então, se eu pergunto para você o que você fez hoje de manhã, bom, já você sabe que amanhã primeiro passou como parte do dia. E você, dentro dessas 4 horas da manhã, ou 5 horas, ou 6 horas, não sei a que horas você começa seu dia, você fez várias atividades. Sim? Então, você pode dizer, bom, eu acordei às 6h30, tomei banho, tomei café da manhã, comecei aula às 8h, descansei às 8h55, ou descansei às 9h55, voltei para a aula às 10h, terminei a aula às 10h30, às 11h30 eu preparei o almoço, e ao meio-dia almocei. Sim? O que quer dizer isso, estudantes? São coisas
que já passaram. Você não pode mudar, certo? Não pode mudar. Então, questão, como eu falo, estão, digamos, supeditadas, estabelecidas dentro de um tempo específico. Por isso foi que no whiteboard, na pizarra, certo? No quadro, como se diz em português, eu marquei a temporalidade por horas, dias, meses, anos, décadas, séculos e assim por diante. Ficou claro? Oi? Sim, fica claro. Fica claro. Agora sim entendi uma coisa. Sim. A diferença entre os verbos pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Agora entendi com o link que nossa companheira Lina compartilhou. Bom, gente, desculpa que está passando uma ambulância, sim? Parece que ainda não passou. Então, eu vou falar um pouquinho mais forte. Então, a partir do que a colega Lina compartilhou com vocês, certo? Podemos ver que tem diferenças de conjugação. Essas diferenças são dadas justamente pelos tempos. Falando o que acabou de falar o professor Romário, certo? Tem diferenças entre dois pretéritos, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Quando utilizamos o pretérito imperfeito, e possivelmente eu me estou adiantando a temáticas que vamos ver no futuro, ou em outros cursos, ou sei lá o que. Suponhamos que isto é um spoiler, certo? O pretérito imperfeito, gente, utilizamos para falar de hábitos no passado, para contar histórias no passado, certo? Para falar de rotinas no passado. Sim? Então, por exemplo, se você vai falar de seu passado quando você era criança, olha só, era criança, você diz, bom, quando eu era criança, brincava o dia todo, ia à escola a pé, gostava de subir as árvores, dormia tranquilo, não tinha tantas tarefas, não me preocupava pela vida, sim? Compartilhava com meus amigos da escola, sem problemas. Tudo bem? Está isso claro? Profe, entonces sería como rutinas, lo que uno acostumbraba a hacer. Exatamente. Costumes, hábitos, rotinas, mas também no passado, certo? Também no passado. Mas olha só, um passado que não está marcado especificamente por uma temporalidade como os dias, as horas, os meses, os anos, os séculos, as décadas, sim? E assim por diante. Quando você fala de quando você era criança, digamos que é um espaço maior temporal, porque você tem uma memória de quando você tinha 6 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, sim? Ou seja, é um campo temporal maior, que não está marcado por um ano específico. Senão, que você, quando fala de criança, criança é uma palavra para designar, em espanhol, niño, niña. Sim? Quantos anos? Uma criança é de quantos anos?
Uma criança pode ser a partir dos 2 anos até os 11, mais ou menos. Certo? Mais ou menos. Não sei, eu não sei de questões de desenvolvimento humano com respeito a, bom, é que bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, puber, não sei, todas essas coisas. Sim? Mas quando você fala de sua temporalidade, quando você era criança, digamos que você cobre um tamanho maior com respeito à temporalidade do que quando você fala em pretérito perfeito. Ficou claro, gente? Olá? Sí, fica claro. Bom, para Carlos, ficou claro. Para o resto dos estudantes, está claro a Fica distinção claro. entre os tempos verbais. Não sei para Pablo, ficou claro, para Leide ficou claro, Ângela ficou claro, Alexandra ficou claro. Fica claro. Sí, fica claro. Fica claro, profesor. Olha só, para todo mundo ficou claro, parece que Alejandro compartilhou a explicação para um monte de pessoas. Não sei por aí. Este foi o motivo que eu estudei estatística, não línguas. É assim. Este foi o motivo, Carlos, pelo qual eu não estudei engenharia, né? Bom, fica claro. Bom, perfeito, estudantes. Então, vamos lá. Sim? Bom, vamos lá. Então, voltemos ao exercício, sim? Então, vocês já reconheceram 2 verbos que estavam em pretérito perfeito no primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Então, atenção. Sim? Como aí, justamente no segundo parágrafo, vão falar de etimologia, ou seja, a origem de onde surgiram as favelas, vamos ver que temos mais verbos, porque justamente estão falando de anos. Sim? 1926, 1960 e assim por diante. Ou seja, estamos marcados, estamos sujeitos a tempos específicos. Então, imagino que aí vão estar mais claros os tempos, ou vão estar mais claros os verbos em pretérito perfeito. Sim? Então, vejamos. Sim? Vejamos. O ponto número 2. Sim? Ponto número 2. Cuidado. Pretérito perfeito. Sim? Pretérito perfeito. Porque também vamos encontrar verbos em pretérito imperfeito, mas ainda não estudamos isso. Somente pretérito perfeito. Sim? Bom. Quem quer fazer o ponto de a etimologia? Profe, yo no he entendido como bien. ¿Me puede repetir otra vez, por favor? Sim. Tatiana, desta vez, ponto número 2, que fala da etimologia. Aí, nesse ponto, vocês vão encontrar mais verbos em pretérito perfeito. Aí vão encontrar mais verbos em pretérito perfeito. Quais são os verbos que vocês encontraram em pretérito perfeito no ponto número 2? Eu posso. Regresaré. Ah, Espera. Romário, você pode regressar em não.
Se fosse regressaram, sim. Regressarem, não. Sim? Bom, vamos escutar, gente. Romário, sim, vamos escutar. Deixaram. Isso, muito bem. Isso, vamos por aí. Mas vamos deixar o prof. Romário aí para o exercício. Caso ele não encontrar todos, podemos aí participar. Sim? Vamos lá. Então, o primeiro eu acho que é foi. No passado. Sim, muito bem. Coloca aí uma corzinha para que todo mundo possa ver. Ah, é PDF. Não sei como... Aqui, sim. Foi construída. É passado. Que mais? Encobria. Muito bem, mas encobria seria pretérito imperfeito, sim? Mas tudo bem, você também pode marcar. Então, não. Por isso é que eu estou falando de eu posso encontrar. Okay. Tudo bem. Alguns fora que já falaram sobre sim. ele. Regressarem, não. Não. Regressaram. Deixaram. Muito bem. De receber o soldo. Estão em construção. Não. Passou. Faltou, passou. Muito bem. Onde está? O local passou, depois do Morro da Providência. Muito bem. Então, ser designado. Ficou. O nome. Favela muito... ficou. Conhecido. Ocupavam. Bem, gente, ocupava, mas ocupava-me é pretérito imperfeito. Estamos em pretérito perfeito, sim? Mas muito bem que vocês reconheceram, mas é pretérito perfeito. Ainda não estamos em pretérito imperfeito, sim? Ok. Passaram. Passaram. Isso, passaram. Muito bem. Passaram. Destruíram. Muito bem. Maioria composta de habitações. Que existia. Não. Existia. Existia muito bem, mas pretérito imperfeito. Mas você já reconheceu. Muito bem. Mas estamos em pretérito perfeito. De que, no caso, consiste basicamente em um que também contribuiu. Muito bem. Muito bem. Atual das favelas. Perfeito, professor Romário. Quando eu fiz a tarefa, eu só escrevi os verbos compostos, porque eu tinha entendido que o pretérito perfeito é só os verbos compostos. Já li e já você falou sobre o que é, então agora sim entendi. Beleza, muito bem, meus estudantes. Bem, obrigado, Romário. É isso. Então, gente, olha só, sim? Então, aí, dentro desse ponto, a gente se encontrou, sim, com mais possibilidades de verbos que estavam em pretérito perfeito, justamente porque estavam falando de uma questão histórica no passado, sim? Então, como puderam vocês perceber, os passados podem ser misturados, dependendo do que você quiser falar, dependendo do que você quiser se referir, né? Então, aqui, o que mais nos interessa, gente, é, por enquanto, os verbos em pretérito perfeito, mas como aquilo que a Lina compartilhou e eu falei para vocês, e o que acabamos de assistir como o professor Romário, vocês já, de alguma maneira, podem
perceber, distinguir quais são os verbos em pretérito imperfeito. Mas o principal neste momento é que vocês reconheçam, saibam, sobretudo, e utilizem ainda mais o pretérito perfeito. Já o pretérito imperfeito, vamos ver, se der tempo, a gente estuda e tudo mais, e depois dá uma olhadinha, porque o pretérito imperfeito é bem mais próximo às formas em pretérito imperfeito do espanhol. Então, é mais fácil de reconhecer. Okay? Imagino que por isso foi que aí reconheceram. Mas, desta vez, o que me interessa, gente, é que vocês saibam o pretérito perfeito. Ficou claro? Tudo bem? Bom, então continuemos. Vamos ver se em projetos sociais a gente encontrou. Quem quer fazer o ponto número 3 de projetos sociais? Alguém se habilita para fazer o ponto número 3? Ya están viendo la pantalla. Já estamos assistindo, sim. Sí, profe, ya se ve. Sim, Tatiana, eu posso ver Bueno. várias coisas. Isso, beleza. Una de las cosas visan. No. Visam, não, mas visam está em presente. Sim, visam está em presente. Entonces, yo acá encontré o correo, ¿no? O correo. Sim, esse seria um. Muito bem. Bueno. Foi. Muito bem. No, esa es acá igual. E destinou? Não? Muito bem. E Aonde? destinou 3,88 bilhões. Muito bem, gente. Ah, destinou. Ah, ¿y por qué? Porque estamos falando de que o governo deu um dinheiro no passado, certo? Pero o sea, ahí está en cierto tiempo. Sim, olha só, o governo federal, através do PAC, sim, destinou... Programa de aceleração do crescimento. Sim, crescimento. Destinou 3, para regiões carentes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. Destinou, muito bem. Isso, perfeito. Vamos lá. O seguinte ponto, que seria 3.1, quem se habilita para fazê-lo? Sim, é um pouquinho mais longo, então imagino que deve ter mais possibilidades. Quem quer fazê-lo? Quem se habilita, gente? Leide, Lisete, Leide, Lisete, Daniela, Alexandra, Pablo, Ângela, Alejandro, quem quer fazê-lo? Olá, alguém se habilita para fazer o seguinte ponto? Profe, si quiere, comparto. Sim, pode compartilhar, Tatiana, mas eu gostaria de que alguém fizesse, mas alguma outra pessoa que ainda não participou, fizesse essa partezinha. Bueno,
Criado en julio de 2001. Sí, bueno. 2001. 2001. Pelo Viva Rio. Projeto Viva Favela tem como metas a inclusão digital, a democratização da informação e a redução da desigualdade social. Ay, profe, no hay ninguno. Sim, Como não tem. ¿Ah? Bueno. Não tem. Não tem, não. Como um ponte virtual entre o asfalto e a favela, conta com uma equipe de jornalistas e correspondentes comunitários. Os correspondentes são moradores de favelas. Profe, ahí tengo una duda con lo que usted estaba enseñando la vez pasada que no pude hablar. Sí. Acá sería moradores o moradores, por lo que terminas ahí. Moradores. Moradores, ok. Bom, mas espera, Tatiana, espera. Aqui o importante é que você possa salientar os verbos que estão em pretérito. Não é necessário que façamos a leitura de novo. Simplesmente se você pode, ou se alguém mais encontrou algum verbo em pretérito perfeito, aí nessa parte. Sim? Actúan. Não, esse é presente. Esse é presente. No. Sim. Entonces, gente, não deixem sozinha, Tatiana. Ay, no sé, profe. Profe, yo no encontré ninguno. No. Se não tem nenhum, não tem. É isso? Pues en esta parte de acá no hay. Isso, se não tem aí, tudo bem, não tem. Conteúdo, não, Leide. Conteúdo não é um verbo em pretérito perfeito. Não. Isso é um substantivo. Bom, tudo bem. Este profe, portem. Que se tornem. Não, isso é presente. Eso es presente. Y Profe, entonces, como isso pode ser feito? Feito seria? Feito seria um particípio. Aquilo que perguntou o professor Carlos. Porque feito é hecho, sim? Hecho, feito. Não feito. El único que encontré sería poisu. Qual? Possui. Não. Possui é em presente. No, entonces no hay. Tem, não tem. Se não tem, não tem. Isso. Se não tem, não tem. É isso. Muito bem. Bom, parece que pero entonces ahí iría una buena pregunta de cómo uno los identifican, porque hay unos que terminan también en M, ¿cierto? En EMI, y son de pretérito perfecto y otros que son presente. Entonces uno ahí tendría que saber sí o sí qué significan o qué. O importante aí, Tatiana, é que você possa, pelo menos, distinguir em que tempo estão falando. Ou seja, como a história, como o texto pode ser o que está contando o texto. Sim? Agora, as formas verbais estão baseadas na distinção que eu referi para vocês. Se é um verbo regular, vai seguir umas regras. Se é um verbo irregular, vai seguir outras regras. Sim? Lembrem uma coisa muito importante, estudantes. Sim? Os verbos em pretérito perfeito, quando? Verbos em pretérito perfeito.
Quando? Estamos falando da terceira pessoa de plural, ou seja, eles, elas, vocês, sim? Eles, elas, vocês, os verbos em pretérito perfeito vão terminar assim, com R-A-M. Por exemplo, o verbo ser. Elas, eles, vocês, foram. Tudo bem. Um verbo regular é dançar. Eles, elas, vocês dançaram. Cuidado. O acento vai na penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Não dançarão, senão dançaram. Cantaram. Falaram. Foram. Estiveram. Sim? Ficou claro, gente? Fica claro. Bom, continuemos. Nossa, 5h15. Ixi, bom, vamos lá. Gente, estudantes, as pessoas que têm mais microfone, sim? Tem alguma pergunta? Ficou claro tudo? Tudo bem? Avançamos? Fica tudo bem. Tudo claro. Tudo bem. Bom, tudo bem. Perfeito. Bom, de resto, Lina, tudo bem? Bom, claro, diz Lina. Perfeito. Bom, para o professor Romário, parece que já foi bastante claro. É isso. Né? Bom, tá bom. Continuemos. Estudantes, para avançar na questão do conteúdo, por favor, vão para a pasta, sim, a pasta que estão aí de a semana 4. Sim? Semana 4. Todo mundo está aí na semana 4? Sim, professor. Sim. Perfeito, estudantes. Atenção, atenção. Abram, por favor, o arquivo que diz Cidade 1. Sim? Cidade 1. Porque a gente já falou um pouquinho de favela e tudo mais. Vamos, desta vez, nos encarregar, sim, de as partes da cidade. Sim? As partes da cidade. Minutinho só, por favor. Prontos? Abriram o artigo? Gente? Sim. Ó. Perfeito. Sim? Então, aí, minutinho só. Gente, então, atenção. Hoje, sim, nesta seguinte parte da aula, a gente vai se encarregar, sim, de continuar avançando pelo território da cidade, sim?
Já falamos de favela, assim, escutamos uma música que de alguma maneira faz parte da cidade, mas desta vez vamos falar sobre os outros lugares da cidade, sim? Vamos fazer essa leitura de Belo Horizonte e vamos fazer as atividades, ou a atividade que está aí embaixo, respeito de Medellín, ou se você é de Bogotá, ou se você é de Cali, ou se você é de uma municipalidade, né? Ou uma vila, ou seja, um pueblo, você vai fazer vai responder essas perguntas, sim, partindo de seu lugar de origem, sim, de seu lugar de origem. Bom, alguém de vocês não é de Medellín? Ou seja, é de outra cidade diferente de Medellín? Ou todo mundo é de Medellín? Eu não. De onde você é, Carlos? Eu sou de Monteria. Muito bem, de Monteria. Então, você pode falar, se lembra de Monteria, né? O resto são de Medellín? Eu não, eu sou de Quibdó. Você é de onde, Romário? De Quibdó. Beleza. Quibdó, Chocó. Perfeito. Então, você vai falar de Quibdó, sim? Para aprender um pouquinho dessa cidade. Enfim. O resto, imagino que moram nesta cidade, né? Ou seja, em Medellín. Bom. Perfeito. Deixa eu perguntar para vocês. Que parte de Medellín, ou quais as partes de Medellín que vocês mais gostam? Vejamos. Vejamos. Para os moradores de Medellín. Alexandra, quais as partes de Medellín que você mais gosta? Eu gosto de os parques. Muito bem. O que mais você gosta de Medellín? Eu gosto de as bibliotecas, a Universidade de Antioquia. Já, profe. Bem, obrigado. Tatiana, o que você gosta de Medellín? Quais os lugares que você gosta de Medellín? Lina falou de um lugar que eu gosto muito também, que é o centro da cidade. Tudo bem, Lina. Depois, tomara que você possa consertar o microfone para poder participar e não tenha que escrever tanto. Enfim, Tatiana, quais as partes de Medellín que você mais gosta? Quais os lugares de Medellín que você gosta? Parques del Río. Y sí, centro de Medellín. O centro? Muito bem. Vejamos, Lady. Angela diz o Parque Explora. O que mais? O Jardim Botânico. Bem. Lady, está por aí, Lady? Tem microfone ou não? Profe, también el Graffiti Tour. Grafitur. Bem. Bom, enquanto Lady responde, não sei se não tem microfone, enfim. Vejamos. Professor Romário, você, o que você gosta de Medellín? Oh, Romário. Olá. Esse aqui não está.
Oi. Chegou. Estou aqui. Qual é a Quais as pergunta? partes que você gosta da cidade? De Medellín. Ou Medellín. Sim, de Medellín. Não sei, eu gosto dos parques também, o Jardim Botânico e o Parque Arbi, é bom. Pode ser isso. Beleza. Professor Carlos, Sim, se prepara Ângela, e Daniela e Alejandro e Pablo. Professor Carlos, quais as partes da cidade que você mais gosta? mais gosto aos parques. Eu gosto dos parques de Medellín, aos restaurantes, não mais. Tudo bem, ou seja, você vai no restaurante e depois ao parque para sim, o processo de digestão. Muito bem. Professor, eu tenho uma pergunta. O que significa borracharia, a balada? Isso já vamos ver. Primeiro estou dando tipo uma introdução para ver quais os lugares, mas já vamos ver esses lugares. Ok. Tudo bem. Beleza. Alejandro, Angela, Daniela. Professor, eu gosto Oi, professor. de centros comerciais, os cinemas, e já. Bem, eu escutei shoppings, que seria um estrangeirismo, e os cinemas. Bem, quem mais ia falar, Alejandro ou Pablo? Não sei, não vi. Oi, professor. Sim. Um dos lugares que eu mais gosto da cidade são os centros comerciais, dos cinemas e parques. Tudo bem, Alejandro. Pablo, o que você diz? Eu gosto Parque Arbi, Parque Explora, sei. Parque Arvi ou Parque Explora? Lady diz eu gosto Parque dos museus. Arbi, Explora. Sim. Serio. No, no más, no tengo más. No tengo más. Parece que não, Paulo, parece que não. Diz Lady que gosta dos museus, parques, restaurantes e centros comerciais. Bem. Bom, Angela. Olá, Angela. Bom, parece que a Angela não está. Bem, estudantes, aí nesse arquivo da cidade que vocês descarregaram, temos um vocabulário que vamos aprender hoje para reconhecer outros lugares. E vai ficar, sim, como atividade, vocês acrescentarem mais outros lugares que não estejam na lista. Né? Então, vejamos. O primeiro lugar que aparece na lista é, atenção à pronúncia, academia. Sim, gente, academia. Sim? Academia, quando a gente fala de academia, se refere à academia de ginástica, ou seja, onde você vai fazer atividade física. Academia de ginástica seria o nome inteiro, né? Simplesmente que quando a gente diz eu vou para academia, sim,
vão entender que você vai fazer esporte, sim? Academia. Bem, seguinte. Academia. Seguinte é a balada, sim? Quando a gente fala de balada, sim, digamos que tem uma relação com aquilo que conhecemos como discoteca. E aí também está a palavra discoteca. Qual a diferença? Eu acho que a diferença é uma diferença de tamanho, né? E também de reputação, se não me engano. Sim? A balada seria como tipo bar e a discoteca é então maior. Sim? Bem, depois temos a biblioteca, depois temos a borracharia, estudantes. Borracharia não é onde você vai emborrachar-se, não. Borracha, estudantes, é um material. Eu vou mostrar. Seria este material, este, que você utiliza, este material, que você utiliza para apagar quando escreve com lápis. Sim? Isso se chama de borracha. Então, a borracharia, neste caso, é o lugar onde onde as pessoas que têm carro, ou moto, ou bicicleta, às vezes, vão trocar os pneumáticos. Isso é uma borracharia. Sim? Trocar os pneumáticos. Borracharia. Sim? Ficou claro? E é borracharia. Sim, sim. Bem. Depois temos confeitaria. Estudantes, confeitaria é diferente de padaria, sim? Confeitaria é mais tipo El Portal, tipo tortas e tortas, sim? Onde vendem outro tipo de preparações diferentes aos pães, sim? Não estou dizendo que nas padarias também não vendam outras coisas, mas esta é um pouquinho mais específica, sim? Pasteleria. Sim, é como tipo pastelaria, sim. Como assim? Sim? Continuamos. Discoteca, tudo bem. Escola, tudo bem. Farmácia, bem. Igreja, sim? Qualquer que for a igreja, de qualquer tipo de religião. Depois temos a palavra lanchonete, estudantes. Sim? Lanchonete, sim? Atenção, lanchonete é um lugar pequeno onde você pode encontrar alimentos não tão preparados quanto num restaurante. E na lanchonete você também pode ir beber, de repente, uma cerveja. Sim? Lanchonete. Restaurante é maior em tamanho e mais complexo nas preparações de pratos para comer. Lanchonete é menor, sim? E você também pode encontrar bebidas alcoólicas, sim? É mais ou menos pensado, sim? Como se fosse um tipo cantina, sim? Mas não é que nós em Medellín não temos como esse tipo de como padaria, como uma cafeteria, isso. Seria lanchonete, mas bem, como cafeteria, sim? Lanchonete. Loja. A palavra loja, estudantes, é uma palavra para designar um local onde vendem qualquer tipo de mercadorias. Pode ser uma loja de bairro, pode ser uma loja dentro de um shopping center, sim? Loja. Então, loja é tienda, sim? Tienda, loja. Mercearia, gente, mercearia é uma palavra para você designar
ou tienda de abarrotes, ¿sí? Ou tienda de produtos marítimos e de pesca. Mercearia. Tem essas duas possibilidades. Mercearia. Depois temos padaria, tudo bem? Praça, prefeitura, estudantes. Prefeitura, onde encontramos a pessoa que dirige a cidade administrativamente, ou seja, o prefeito. A prefeitura para nós fica na Alpujarra, certo? Ou em la Alpujarra. Prefeitura, ou seja, alcaldia, prefeitura. Sim? Depois temos a rodoviária, estudantes. Atenção, rodoviária é onde você vai pegar os ônibus intermunicipais. Ou seja, que em Medellín temos duas estações rodoviárias. A estação rodoviária do Norte e a estação rodoviária do Sul. Estação rodoviária do Norte e estação rodoviária do Sul. Sim? Estação rodoviária. Bem. Depois temos a universidade, tudo bem? Depois temos o açougue, estudantes. Açougue é onde você vai comprar as carnes. Açougue. Açougue. Onde você vai comprar as carnes. Depois temos o aeroporto, o banco, sim, o bar, tudo bem. O boteco é aquilo que nós conhecemos como cantina, boteco. O cemitério, o cinema, sim, o escritório. Lembrem que escritório significa oficina, escritório. Sim? Estacionamento, onde você vai estacionar seus carros, ou seu carro, sua moto. Sim? Pode ser aberto, pode ser coberto. Ginásio. Quando a gente fala de ginásio é mais voltado para essas instituições de ensino campestres. Sim, essa é a diferença. Sim, ginásio. Entre uma escola e um ginásio. Sim? Esse ginásio é uma coisa mais tipo campestre. Hospital, tudo bem. Museu, tudo bem. Parque, bem. Pedágio, estudantes. Pedágio é aquele lugar que se encontra na parte limite das cidades, ou seja, para você sair de Medellín, deve pagar o pedágio, ou para você entrar em Medellín, também deve pagar o pedágio, sim? Um dinheiro para você entrar ou sair de Medellín, pedágio, sim? Pedágio. Depois temos posto de gasolina, restaurante, tudo bem, salão de beleza. Depois nos encontramos com um estrangeirismo para designar aquilo que vocês descreveram como centros comerciais. Mas em português tem um estrangeirismo para se referir a esse lugar, que seria shopping ou shopping, né? Dependendo. Depois temos o sítio. Esse sítio, lembrem que sítio é uma maneira, uma palavra para você designar finca, sim? Ou sítio de recreio. Sim? Sítio. Depois temos supermercado, tudo bem, teatro, tudo bem, e os correios. Sim? Correios. Que outros lugares faltaram, gente, dentro dessa lista?
que vocês, neste momento, não sei, lembrem que outros lugares faltaram nessa lista. Oi, gente, que outros lugares faltaram na lista que eu acabei de compartilhar com vocês? Profe, ¿no será terminal de transportes? Seria estação rodoviária. Aí aparece rodoviária, sim? Mas é estação rodoviária, Tatiana. Os cinemas já estão na lista, o cinema já está na lista. Gente, o cinema já está na Y los lista. parques que están dentro de los centros comerciales. Bom, na verdade, isso é um parque, como qualquer outro, a céu aberto, sim? Ou dentro dos shopping centers, mas é um parque de diversões, poderia ser. Sim, é possível, um parque de diversões. E outros lugares, gente, faltam para acrescentar dentro dessa lista de lugares da cidade. E outros lugares, gente. Los cerros, profe, como los miradores. Ah, bom, perfeito. Aí seria mirantes. Vou escrever. Mirantes. Mirantes. O estádio. O estádio. Muito bem, Romário. O estádio. Mas aí não está o estádio muito bem. Nós, Las ciclorrutas de la bicicleta. Não, mas, bom, isso é uma ciclofaixa. Ciclofaixa, neste caso. Eu ia assim, me referir ao que falou o Mário com respeito ao estádio. Para nós seria, por exemplo, um complexo esportivo. Sim, porque não é só o estádio está também aí dentro, sim, do coliseu, das piscinas, né? Então, seria como um complexo esportivo. Mas estádio é estádio. Ciclofaixa, muito importante. Que outros lugares da cidade da lista, estudante? Zoológico, por exemplo. Zoológico é zoológico. É a mesma coisa. Em outros lugares, gente. Já tudo bem? Não sei. Museu também está aí. Cemitério está também. Né? Bom, então, atenção. Sim? Atenção. Depois, sim, a gente tem uma leitura sobre uma cidade brasileira. Capital de Minas Gerais, sim, o Belo Horizonte. Deixa eu ver. Sim. Belo Horizonte de Minas Gerais, né? Temos aí, estudantes, isso vai servir bastante para vocês poder fazer as atividades que está justo embaixo de esse parágrafo sobre Belo Horizonte. Sim? Sobre Belo Horizonte. A tarefa, então, que vamos compartilhar para a próxima aula, uma tarefa que vocês vão falar, vai ser pesquisar sobre, neste caso, a cidade da qual vocês são moradores ou são originários. Então, neste caso, o Carlos pode falar sobre Monteria. Okay? Seria bacana saber sobre Monteria. E o Romário pode falar sobre Quibdó, né?
Não sei se o resto são de Medellín, mas vale a pena vocês pesquisarem sobre a cidade, levando em conta o que vocês leram com respeito à leitura de Belo Horizonte. Sim? Com respeito à leitura de Belo Horizonte. Ficou claro? Fica claro. Fica claro. Gente, para o resto, Fica claro. bem, Oye, hay que hablar sobre la ciudad, nada más. sim, ou seja, você, Pablo, vai fazer a leitura de Belo Horizonte e vai procurar informação que Rica, estão rica. feito aí. Tudo bem? Muito obrigado, profe. Nossa, Muito obrigado, profe. tudo bem, Pablo. E que aqui temos não sei, um motorista que tem muita pressa. Sí, Sim, pero parece que estão abrindo yo tempo sí lo para ele. escuché. Yo sí lo Isso. escuché. Yo sí lo escuché de lo que me explicó. Tudo bem, Pablo. Beleza. Muchas gracias. Já. Estudantes, alguma outra pergunta ou podemos fechar aqui a nossa aula de hoje? Tudo Podemos bem. aqui. Bom, tudo bem, meus estudantes. Então tá, olha só. Leiam sobre Belo Horizonte e façam uma pesquisa, desta vez, sobre a cidade de cada uma ou cada um. Ficou claro? Então a gente se fala, Fica claro. então a gente se fala quinta-feira, beleza? Ok. Obrigado pela assistência. Se cuidam, por favor. Obrigado pela sua assistência. Obrigada. Obrigado, profe. Tchau, sorte. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.